Olá a todos, Shabbat Shalom. Venho aqui para compartilhar os ensinamentos da Torá e também da Kabbalah. Elas são a Parashá da semana, a porção semanal. Lembramos que o dia de Shabbat, na verdade, é um dia que foi consagrado desde Gênesis. Por isso, segundo o Kabbalah, é um dia cósmico, com uma energia cósmica e universal. Quer dizer, antes que as religiões, qualquer religião, começou a guardar, ou respeitar, ou reverenciar o dia de Shabbat, esse dia foi reverenciado, consagrado, já pelo Criador, desde Gênesis, como um dia sagrado. E a questão é por quê? Será que Deus precisava de descansar depois de uma semana de trabalho, como a gente precisa? Claro que não. Claro, segundo a Kabbalah, a Torá e toda a descrição, principalmente do Gênesis e da criação, não é uma descrição de algo que aconteceu em nossa dimensão do tempo, ou seja, nosso tempo linear. Por isso, a Kabbalah aceita o que a mente dos cientistas conseguiu perceber, que existe um universo paralelo. E esse universo paralelo é além do tempo, além do espaço, além das influências físicas do mundo físico, que é considerado o mundo temporário. Por isso, o mundo físico é considerado como uma ilusão. Ilusão não quer dizer que a Kabbalah quer desprezar o mundo físico. O mundo físico é muito, muito importante. É o mundo da manifestação, onde o ser humano é capaz de manifestar o desejo divino, exercer o livre-arbítrio. O mundo físico também, ele passa pelas influências das polaridades, dos opostos, do bem, do mal, superior, inferior. Enquanto o mundo metafísico, ou universo paralelo, não tem essa dimensão da polaridade e dos opostos. E a descrição da Torá, todas as palavras descrevem justamente o mundo paralelo. O termo Elohim, que aparece na Bíblia, que descreve o que nós chamamos como Deus, também é um código, como todas as palavras da Bíblia. Elohim representa a consciência divina coletiva de toda a humanidade. Ela também representa a alma, ou seja, a força divina que determina ou que controla, que domina as forças da natureza. Por isso, o nome Elohim é o nome plural. É o plural de Eloha. Então, cada força da natureza, que faz parte também de uma dimensão da consciência divina do ser humano, e por isso o ser humano é um ser multidimensional. Cada nome, cada dimensão, representa uma força energética da natureza. A força divina do vento, a força divina das montanhas, do mar e assim por diante. E a função do ser humano é para harmonizar entre todas essas forças, as diversas forças da natureza, em uma consciência divina e harmoniosa, representada pelo nome Elohim. Então, por isso, no dia de Shabbat, é considerado um dia de descanso, não só físico, mas um dia de descanso espiritual, para não precisar de mexer, ou mudar, ou transformar qualquer força da natureza. Então, até a natureza, ela precisa de um dia de descanso,
E quando a gente fala sobre a natureza, também a gente inclui as criaturas, os animais, as plantas. Por isso, segundo a halakha da Torá, do judaísmo, é proibido arrar a terra ou até fazer o animal trabalhar. Então, até o burro tem que descansar no dia Shabbat. É um descanso cósmico e espiritual. Por outro lado, Shabbat, que é um dia de conexão com o universo paralelo, temos o outro trabalho. É um trabalho da nossa alma. Sim, que a alma interage com a dimensão que é chamada também o Jardim do Éden, o mundo paralelo, para determinar o destino, o futuro, seja para a próxima semana ou o futuro em geral. Então, é um trabalho espiritual na dimensão da causa e não do efeito. No dia da semana, sim, temos um trabalho no efeito. Para quê? Para colher, para receber as bênçãos, ou as bênçãos que foram plantadas no dia de Shabbat. E agora, para achar dessa semana, desculpa, é para achar Emor, que ainda estamos no livro de Levítico. O livro de Levítico, na verdade, ele concentra no trabalho espiritual dos levitas e também dos sacerdotes. Tudo ligado ao trabalho do Mishkan, o tabernáculo, que depois, claro, virou o templo sagrado em Jerusalém. Então, nossa paraxá, Emor, começa no livro de Levítico, a partir do capítulo 21. E a Torá nos fala o seguinte: E disse o Eterno a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhe dirás: O sacerdote, por um morto entre seu povo, não se fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem, próxima a ele, que não o serve com homem, por ela se fará impuro. Então, na verdade, estamos numa série de parashot da semana, onde a gente aprende as leis da pureza, da impureza, e principalmente as leis que determinam a conduta do sacerdote. E aqui também estamos aprendendo sobre as leis do luto, que, claro, os nossos sábios extraíram dessa porção muitas leis de luto. Mas antes do luto, é uma questão de tratar o morto, ou a morta. E aqui tem uma proibição da Torá para o sacerdote se tornar impuro, a não ser para algumas pessoas muito, muito próximas, que fazem parte da família imediata do sacerdote. E a questão é por quê? Temos que lembrar que não é igual a hoje. Na antiguidade, até bem recentemente, até os tempos mais recentes, não tinham organizações como hoje, que tratam os mortos, sim, que levam o morto, que fazem o processo da pureza do cadáver, do morto, do falecido. Por isso, quem precisava de cuidar do morto, do seu corpo, foram, claro, os membros da família e da sociedade. E aqui temos uma proibição que o sacerdote
ele foi, mais uma vez, proibido de tratar qualquer morto. Por quê? Porque o sacerdote é considerado um canal da energia da pureza, ou seja, da energia da santidade, do sagrado. Por isso, o sacerdote precisava de se manter sempre puro e sagrado, ou santo. Por isso, tínhamos na semana passada, Parashat Kedoshim, santos sereis, pois eu sou santo. Deus manda para toda a humanidade de manter a santidade. Fora dos casos que precisam, claro, de tratar o morto, e o morto é considerado, quer dizer, o corpo, o cadáver, é considerado algo impuro. Quando a alma sai do corpo, toda a força da santidade, aquela luz divina, sai do corpo e o corpo vira impuro. Então, temos leis como tratar o cadáver, claro, com dignidade, com respeito. E depois, quem tratou o corpo precisa de passar um processo de autopurificação. O sacerdote, tendo essa função de servir ao divino, 24/7, aliás, ele precisava de se manter sempre puro e sagrado, mantendo a sua santidade. E o termo sagrado, o puro, é um código que também a Kabbalah decifra, descodifica essa palavra, falando que o sagrado significa um sistema de circuito, onde a luz divina passa ou vai fluindo sem obstáculo, sem uma barreira. E a barreira vem do sistema da impureza, que é chamado o desejo de receber para si mesmo. É uma atitude que o ser humano pode manifestar e criar um obstáculo da luz infinita. E a luz sempre fica fluindo. Então depende de nós. Ou deixar a luz fluir sem parar, que é o segredo da santidade, do sagrado, ou criar um obstáculo. E o obstáculo vem do sistema da impureza e alimenta até o sistema da impureza. Agora, temos mais um assunto que é bem conhecido. É uma frase que aparece na Torá, é que todo mundo fica, claro, numa dúvida. Eu estou me referindo para capítulo 24, versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Conforme o defeito que causar ao homem, assim será obrigado a pagar. Claro, a Torá está falando sobre as leis entre, claro, os seres humanos. E aquela frase, olho por olho, dente por dente. E muitas pessoas falam, mas como assim? Deus manda de tirar o olho do outro, tirar o dente do outro. Mas temos que entender a visão da Kabbalah e da Torá em relação ao divino. Qual é a função de Deus? Todo mundo, às vezes, exige ou demanda de Deus justiça, compaixão, misericórdia, perdão. Cada um, sim. Mas qual é a função universal? Já que Deus é universal, Elohim, consciência coletiva universal, qual é a função da consciência divina? Equilíbrio. Quando a gente fala justiça, claro, cada pessoa no seu olhar a justiça é diferente. Mas a justiça cósmica, ela é única. E toda a intenção de qualquer dimensão da consciência divina é o quê? Principalmente manter o equilíbrio, o balanço entre causa e efeito. Para que
cada causa gera o seu efeito adequado, justo. Seja uma causa negativa ou causa positiva. Por isso, a gente precisa sempre de positivar a nossa consciência, a energia, os nossos atos, para gerar e criar e causar o efeito justo e o efeito desejado. Então, a função da consciência divina é justamente nesse ponto, para cuidar que cada causa vai gerar o efeito justo e adequado para aquela causa. Essa é a função do divino, para manter o universo em equilíbrio. O ser humano, às vezes, ele desequilibra, ele faz coisas que criam caos, confusão e desequilíbrio. Por isso temos uma reação do divino através da natureza para resgatar o equilíbrio, para manter o planeta e o universo em equilíbrio. Às vezes é difícil para nós enxergar e perceber isso, mas essa é a função do divino. Olho por olho, dente por dente. Sim, o divino está nos avisando que para manter o equilíbrio ou a justiça cósmica, sim, olho por olho, dente por dente. Mas o divino não exige nem demanda de ninguém tirar o olho do outro. Porque ninguém, nem o ser humano, é capaz de realmente perceber e agir em, quer dizer, 100% segundo o olhar de Deus, o olhar do divino. Mas o divino está nos avisando. Olha só, ser humano, tome cuidado. Para manter o equilíbrio do universo, sim, quem tira o olho do outro, o seu próprio olho pode ser tirado para manter o equilíbrio. Mas também o divino nos avisa sobre a techuvá, o arrependimento. Mas sem perceber que cada ato tem seu efeito, então o ser humano vai viver em caos completo, sem nenhuma contabilidade. Por isso, essa frase é um aviso, até uma advertência, para o ser humano aprender as leis do universo, da justiça. E como ele fala, aquela pessoa será obrigada a pagar. Por quem? Não por você, não por mim, não por outro ser humano, mas pela justiça divina para manter o equilíbrio do universo, do planeta. E hoje a gente está percebendo muito bem o desequilíbrio que nosso planeta está sofrendo e também as reações, como a natureza reage para manter esse equilíbrio. E às vezes o preço desse equilíbrio pode ser até perda de vida do ser humano, dos animais e mais destruição e desastres. Por isso, a Kabbalah nos ensina como acessar a alma ou a consciência divina da natureza para cancelar decretos, para se arrepender dos nossos atos negativos e também para colaborar com Elohim em relação ao equilíbrio. O equilíbrio do divino é o equilíbrio também do ser humano, e vice-versa. O Elohim, o seu equilíbrio, e do planeta, depende do nosso equilíbrio, que faz parte também do sistema da pureza, de manter a nossa santidade e consagrar a nossa vida em todos os nossos atos. Então, o sacerdote
mantendo a sua pureza, é o modelo. Porque em cada um de nós também tem o sacerdote. Aquela força da alma que é capaz de canalizar exatamente a energia da compaixão, da misericórdia, da coluna da direita, segundo a Kabbalah, que é Sefirah Chesed. Desejo a todos nós Shabbat Shalom e até a próxima.